Oração, ação, muito boa tarde. Tudo bem por aí? Como estão as coisas? Início da semana ainda. Tomando o pé da situação, realizando coisas. Viver é isso. Ai de nós quando não estivermos mais realizando nada. Seremos o quê? O que nos realiza, a própria palavra diz isso, o que nos torna reais, o que nos felicita, é a transformação promovida fora como dentro. O trabalho fora e o trabalho dentro. Muito bom estarmos juntos, muito bom trabalharmos juntos, estudarmos juntos, tudo isso é vida. Que jamais nos seja tirado, nos seja levado isso. O corpo é certeza, nos será tirado. A morte é a única certeza de quem vive. Mas que o estudo, o trabalho, a realização nunca nos seja tirada. E quem pode tirar isso da gente é só a gente mesmo. Se algum agressor, um obsessor, atuar para que nós deixemos de estudar, deixemos de trabalhar, sempre será com a nossa permissão, sempre será com a nossa colaboração, com a nossa sintonia. Conhecidíssima é a questão trazida pelo Antigo Testamento: se Deus é por nós, quem será contra nós? Pois a resposta não é tão conhecida assim. Se Deus, a maior força do universo, é a nosso favor, é pela vida, quem pode ser a nosso desfavor? Quem pode ser pela real morte da criatura? Somente a própria criatura, porque Deus nos ama em liberdade. Então, quando nós nos boicotarmos, quando nós nos paralisarmos, quando nós nos afastarmos da realização, do estudo, do trabalho, nós estaremos nos sintonizando com a paralisia, com a morte, com a agressão, com os agressores. Tornemo-nos cada vez mais conscientes e isso necessariamente vai ser muito mais difícil de ocorrer. Ensinando-nos sobre a influência espiritual, Jesus nos diz que se um espírito maligno é afastado de uma casa, ele sai, mas se a casa continuar arrumada para ele, ele volta com outros 7, de forma que a segunda situação será pior que a primeira. E assim é que nenhum prejuízo, nenhuma agressão, nenhuma dominação, nenhuma obsessão pode ocorrer sem que nós convidemos, nessa vida ou em outras vidas. Toda violência que alguém passa nessa vida é consequência de uma desarmonia que nós mesmos plantamos em outras vidas. Porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. A aparente injustiça de hoje é apenas a colheita certamente amenizada de um plantio equivocado.
Não há vítimas. Há pessoas que sofrem situações extremas. E essas situações extremas só são permitidas, só se tornam necessárias por causa da própria paralisia, da própria impermeabilização da criatura, da própria insensibilidade da criatura aos chamados da vida. É comparável à tarefa que muitas vezes mães, principalmente, mas pais, avós, tios, se dão no sentido de acordar seus netos, seus sobrinhos, seus filhos para ir para a escola, para ir para o trabalho. E se eles têm o sono muito pesado, os primeiros chamados mais suaves precisam ser substituídos por outros mais enfáticos. Muitas vezes, se o sono é muito pesado, precisando de um chacoalhão maior. Se nós estamos recebendo um chacoalhão maior da vida, é porque tivemos um sono muito pesado, que nos impediu até agora de perceber o que acontece à nossa volta. Jesus, repetindo os profetas, disse: porque vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E assim alguém com sono pesado, como alguém com déficit de auditivo, receberá manifestações mais altas, com maior volume, diante das quais pode até reclamar: por que eles estão gritando comigo? Mas a verdade é que só estão gritando com ele porque ele não ouviu os chamamentos anteriores. E assim é na carne, assim é no espírito. Todos os chamamentos, todos os convites enfáticos que a vida nos transmite só se tornam imprescindíveis pela nossa teimosia, pela nossa insensibilidade. Então, treinemos a nossa sensibilidade, estejamos disponíveis para a vida, para os fatos, para interpretar os fatos, para buscar o que Deus está querendo nos ensinar através de cada situação. Extraindo o máximo de cada situação, estaremos certamente evitando os chacoalhões maiores. Famosa é a frase de Chico Xavier que diz que não nos é dado voltar ao passado e fazer um novo início. Mas só nós podemos agora, dando atenção para as coisas do presente, fazer um novo fim. Não podemos voltar ao passado para fazer um novo presente, mas podemos nos dedicar ao presente para fazer um novo futuro. Só nós podemos. Então, façamos. Parabéns por estar nos fazendo. Parabéns por estar nos atentando, nos disponibilizando para a vida que nos chama agora, que nos chama momento a momento. Como no famoso livro O Poder do Agora, como Jesus nos ensina a falar: a cada dia basta o seu mal. Não precisamos antecipar situações do futuro, não precisamos nos paralisar em situações do passado. Tudo que é realmente importante do passado vem para o presente, do futuro está no presente. A melhor e a única maneira de construirmos um melhor futuro é vivendo bem o presente. A melhor e única maneira de resgatar o passado é vivendo
um bom presente. Muito bem, aceitemos e vivamos o presente de Deus. Hoje, refletiremos sobre a relação do corpo e da alma, nas questões 136, 136A e 136B de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O fabuloso Livro dos Espíritos. O nosso aprendizado de hoje, o nosso roteiro de conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Para pensar sobre alma e corpo, parte imprescindível da reflexão que somos nós, temos concluído, temos estudado nas questões anteriores que nós não somos o corpo. E que nos conscientizarmos disso é maravilhoso, é pacificador. Só vence o racismo o espírito que não sabe claramente que ele não é de uma raça. Só vence o sexismo quando ele sabe que ele claramente não é de um sexo. Só vence o classicismo. O espírito sabe que nem é rico nem é pobre. E essas são prisões da alma que nos levam à violência por esse apego, por essa identificação com o provisório. Ninguém diria se está de azul, que é azul. Ninguém diria se está de vermelho, que é vermelho. Porque ele tem claro que aquela é só uma roupagem. Não é verdade? Kardec aqui pergunta: a alma é independente do princípio vital? O princípio vital é a matéria do corpo. É a substância básica que dá origem a tudo que é material. Então, a alma é independente da matéria? E a resposta é: o corpo físico é apenas o envoltório, já o dissemos. A questão foi mal formulada, entendemos nós, porque na questão 134, o que é a alma, os espíritos já tinham falado que a alma é um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. Espírito mais carne é igual a alma. Portanto, quando ele pergunta aqui se a alma é independente do corpo, do princípio vital, não pode ser, porque a alma é um espírito mais o corpo. Mas para não se apegar a detalhes desnecessários, os espíritos deram uma resposta inteligente e disseram: o corpo físico é apenas o envoltório. Disse a verdade, disse a essência, sem precisar corrigir o perguntador, o entrevistador. Não é? Então, o corpo físico é apenas o envoltório do espírito. Quando o espírito está envolvido pelo corpo físico, é chamado pelos espíritos de alma. A alma é o espírito mais o corpo. E é claro que o espírito é independente do corpo. O espírito não precisa do corpo. Nós não somos o nosso corpo.
E saber isso não é apenas uma resposta, um conhecimento técnico, mas é um conhecimento filosófico, é um conhecimento imprescindível, é pacificador. Sabermos o que nós somos, nos desidentificarmos, nos desapegarmos do corpo é absolutamente fundamental para não sermos violentos, o que acontece por nos supormos brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres. E também é imprescindível nos desapegarmos, nos desidentificarmos com o corpo, para sofrermos menos numa vida, já que o corpo está destinado a envelhecer e a morrer, e para vivermos melhor após a morte, quando, não tendo mais o corpo, as coisas materiais se mostrarão para nós em toda a sua precariedade. E aquele que tiver se apegado a dinheiro, se apegado a propriedades, se apegado ao corpo, sofrerá mais, sofrerá muito. Terá ânsia pelas drogas que consumia, terá ânsia pela adrenalina na qual se viciou através do jogo, dos esportes radicais, das corridas, das lutas, das disputas, porque a adrenalina também vicia. E esse espírito que morre ainda apegado, ainda identificado em demasia com seu corpo, ele quase que se obriga a ser um vampiro. Porque não tendo mais o corpo para lhe dar as sensações que ele tinha quando encarnado, ele cola-se, ele se aproxima, ele suga a energia de seres que têm o mesmo vício que eles. E é assim que o espírito de um alcoólatra se colará a outros alcoólatras. O espírito de um sexólatra se colará a outros sexólatras. O espírito de um jogador compulsivo, de um consumidor compulsivo, e assim de todos os vícios, precisará aderir aos encarnados que têm o mesmo vício que ele e sugar as energias emanadas daquele vício. A antiga figura do vampiro se mostra simbolicamente real e verdadeira. Não é? Então, precisamos saber que não somos o corpo e que tão absurdo é uma pessoa se agarrar, se apegar a uma roupa, porque ela está destinada como matéria a um dia se desgastar e ser descartada. Tão absurdo é nos apegarmos a uma roupa quanto um espírito se apegar ao corpo, que também sabia ele, como única certeza da vida ao encarnar, que um dia teria que desencarnar. Porque é da lei, é da matéria. Não é? Muito bem. Que bem faz essa perspectiva espiritual para todos nós. Perceba a riqueza que se torna a vida com essa lucidez. E a questão 136A, Kardec pergunta: o corpo físico pode existir sem a alma?
E a resposta é sim, pode. O corpo físico pode existir sem a alma. Mas assim que cessa a vida no corpo físico, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não existe a união definitiva entre a alma e o corpo. Depois que essa união se estabelece, somente com a morte do corpo físico é que as ligações são rompidas e a alma pode se libertar novamente. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Os filmes de terror frequentemente apresentam corpos, esqueletos, despojos de seres já falecidos que são tomados por espíritos. Pois aqui fica claro que isso não é factível. Um cadáver, se definitivamente separado do espírito, jamais poderá voltar à vida, jamais poderá reanimar-se novamente. A ressurreição ao pé da letra é impossível. A ressuscitação acontece a todo momento, é um procedimento dos profissionais de saúde, mas só ocorre através do choque elétrico, das pancadas no peito e outros procedimentos. A ressuscitação só acontece porque não ocorreu um desligamento completo daquele corpo com aquela alma. Quando esse desligamento é completo, não é possível voltar atrás. Por outro lado, o que seria então um corpo sem alma? Um corpo vivo que ainda não está definitivamente na posse de uma alma. É a pergunta seguinte, número 136b, Kardec pergunta assim: o que seria o nosso corpo físico se não tivesse a alma? Uma massa de carne sem inteligência, tudo que puder imaginar, menos um homem. E assim, informam os espíritos aqui, depois vão informar ao longo de outras perguntas, que a encarnação ela é progressiva. Ela só se torna definitiva no momento do nascimento. A ligação do corpo e do espírito só se torna definitiva no momento do nascimento. Ela vai progressivamente no processo gestacional avançando, de forma que é muito comum que os profissionais que trabalham com hipnose se induzirem a pessoa em transe hipnótico a avançar em suas memórias para antes do nascimento, terão memórias, mostrarão memórias de fatos que aconteceram antes dele nascer. E isso só é possível porque a essência do ser, o espírito, estava ligado àquele corpo, ainda que não definitivamente.
Por isso fica o alerta em relação ao aborto. Assunto difícil, assunto complexo e que não pode ser trabalhado com dogmas, com raivas, com posições descaridosas. Estamos num mundo em que concepções são feitas, são realizadas de maneira completamente desumana, violenta, absurdamente violenta, como o caso dos estupros. Negar a uma mulher que foi abusada o direito de não levar avante uma gravidez, quando essa gravidez se mostrar tóxica para ela, porque remete essa vítima a reviver diariamente, hora a hora, a sua situação de abuso, não parece caridoso, não parece solidário, não parece racional. A título da defesa da vida do feto, que é uma posição importante, necessária, não se pode desprezar a dor da mulher vitimizada. Se ela puder, porém, ser apoiada, se ela tiver uma condição psicológica, social, para levar essa gravidez até o fim, é imprescindível que saiba a mulher grávida e toda a sociedade do mecanismo fabuloso da entrega voluntária. O que é entrega voluntária? É o direito da mulher que não deseja ou não pode ou não tem condições de cuidar do seu filho, mas que quer levar aquela gravidez até o fim, de dar o seu filho para adoção. Todos precisam saber disso, que é um direito daquela mulher, daquela menina, dar o seu filho para adoção. E ninguém pode forçá-la a amamentar, forçá-la a ter contato com o recém-nascido. É preciso respeitar o desejo dessa mulher. É uma falácia, uma mentira, é um preconceito que uma mãe que dá seu filho para adoção seja um monstro, seja desumana, seja má ou qualquer desses atributos que o julgamento superficial da população realiza. Muitas vezes dar seu filho para adoção é um ato sublime de amor, de quem sabe que não reúne condições necessárias para criar um filho e entrega para o sistema de adoção. E saibam todos, o sistema de adoção oferece pessoas, casais ou pessoas sozinhas, casais heterossexuais ou homossexuais, com totais condições de bem criar as crianças. Então, tudo se encaixa lindamente. Todos precisamos saber da figura da entrega voluntária, orientando as grávidas que assim desejem, a ainda durante a gravidez fazerem contato com assistentes sociais e psicólogos dos fóruns ou com os conselhos tutelares. Essa pessoa não vai ser discriminada, não vai ser acusada, não vai ser punida de forma alguma.
será acolhida no seu desejo e acompanhada para, se esse desejo se sustenta ao longo do tempo, que aquela criança possa ter um lar acolhedor, o lar que ela precisa para se desenvolver. E essa mãe biológica terá um prazo de alguns dias após o nascimento da criança para rever sua posição, após o qual a criança será colocada em família substituta na forma de adoção. Eu sou assistente social judiciário, trabalho sempre com isso e vejo um crime dos nossos poderes públicos não fazerem campanhas elucidando a sociedade a respeito da entrega voluntária, até porque a ignorância da entrega voluntária empurra algumas pessoas a colocarem fetos, crianças recém-nascidas nas lixeiras, nas portas das pessoas, nas portas dos abrigos, dos conselhos tutelares, aí sim, expondo aquele recém-nascido a uma situação de alto risco. Que assim não seja. Que a entrega voluntária seja conhecida, seja praticada, sem quaisquer formas de julgamentos. Muito legal, muito interessante nós entendermos esses mecanismos para poder nos posicionar em nome, em defesa das crianças, dos recém-nascidos e também em defesa das grávidas. Não é uma luta, não é uma guerra a questão do aborto, não é uma guerra do direito da mulher contra o direito da criança. Existem saídas que, caso a caso, estudadas caso a caso, precisam ser viabilizadas, indo tanto desse encontro maravilhoso de incompletudes e completudes, de limites e possibilidades, de problemas e soluções, que é a adoção, que encontra uma criança sem pais, com pais sem criança, ou mesmo posições em defesa da mulher vitimizada, que precisa ser acolhida, que precisa ser considerada, ainda que em algumas dessas situações seja tão grande a violência, tão profundo o trauma da mulher vitimizada, que não caiba outra posição a não ser a interrupção da gravidez. Pensemos a respeito disso. É possível conciliar, sem dogmas, sem visões violentas, sem ódios, conciliar o direito à vida, o direito à saúde, a alegria do acolhimento, do amor a todos aqueles que sofrem. Que assim seja conosco e com todos. Divulguem essas informações. As pessoas precisam saber, já que os poderes públicos não divulgam, o máximo possível dessas situações. Muito bem. Vamos saudar os amigos então. Deixa eu ver se é possível, não estão aparecendo aqui para mim.
ver se eu conseguirei. Se eu conseguirei ver o que as pessoas estão vendo. Saudar. Muito bem, muito boa noite, Neide Lopes, Esther Ponzoni. É isso mesmo, Esther. 10 dias para o arrependimento depois da entrega voluntária. É fundamental nós sabermos desse direito e bem divulgarmos isso em sociedade. Muito bom que a gente consiga espalhar essa lucidez, essa informação pelo máximo de pessoas. Gugu Souza, Simone Magalhães, Andréa Santos, Sueli Prata, Marcos Magrelo. Muito boa noite a todos, um prazer aprendermos o que aprendemos hoje sobre nós e sobre mecanismos sociais de defesa da vida e que a gente possa multiplicar essa informação, compartilhar, espalhando essa belíssima causa que é o direito da adoção, que é a entrega voluntária, que é o acolhimento à mulher vitimizada. Um grande abraço a todos, muito feliz por estarmos aprendendo juntos e a nossa saudação a todos os amigos. Até a próxima!